João capítulo 6. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe: Onde nós compraremos pão, para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. E Deus tomou os pães, e havendo dado graças, ele distribuiu para os seus discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E, chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entraram no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, e eles também embarcaram e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: O que vamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: Esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná do deserto, como estava escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: Na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo, disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que algum homem tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: Na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: Isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são o Espírito, elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: Por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora?
Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. E ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos 12.